que mora essa... Porque a palavra de Deus é tão poderosa que o mundo não consegue entender por que a gente age da forma que a gente age em várias situações. Mas porque realmente a palavra de Deus, muitas das vezes, ela é loucura para o jeito do mundo viver. Então essa foi a nossa última aula. Nós estabelecemos esse marco, né? Somente a Escritura é a nossa autoridade máxima. E hoje, a partir disso, é importante vocês saberem que a nossa fé, as doutrinas nas quais nós cremos, nascem do somente a Escritura outras 4 doutrinas, né, que a gente comentou semana passada e que a gente vai passar por cada uma delas. Somente Cristo, somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé. Somente a Deus amor. Então, aí falta um. Só Deus glória, sola fide, sola gratia. São somente pela graça, somente Cristo, somente pela graça, somente a fé e somente a Deus glória, né? Então a gente vai passar por todas essas. Hoje a gente vai começar falando do somente Cristo. E aí eu quero ler um texto bíblico. Abre aí, por favor, sua Bíblia, Atos capítulo 4, verso 12. Isso aqui é meio perigoso o que eu estou fazendo aqui. Atos capítulo 4, verso 12. Alguém que achou pode ler com voz de FM, como diz o irmão Rubens, para a gente. Amém, irmão João, obrigado. Então nós temos nesse texto aqui, obviamente se referindo a Jesus Cristo, a Lucas, o autor de Atos, escrevendo, declarando, na verdade ele está narrando aqui a pregação do próprio apóstolo Pedro, né? E Pedro declarando, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então já queria te perguntar, Jonas, que você começasse aí de forma objetiva, qual que é o resumo, qual que é o conceito da doutrina do solus Christus, ou somente Cristo? Basicamente, solus Cristo é a doutrina que vai trazer de volta à centralidade da igreja o Cristo crucificado. Por exemplo, a Igreja Católica acredita até hoje que é possível você se chegar a Deus através de outros métodos que não seja o Cristo crucificado. Por exemplo, orando a Maria e tendo bênçãos de Deus, sendo respondido ou recebendo bênçãos do Senhor através da intercessão dos santos. Então, basicamente, a doutrina solus Christo é para deixar bem claro, não há outro meio de alcançar a Deus Pai, a não ser através de Cristo e este crucificado. Qualquer outro método para se alcançar algo de Deus, seja a comunhão com Deus, ou seja, um copo de água, sem ser por Cristo, é errado, é pecado e digno de ser condenado como heresia. Ou seja, é trazer de volta a ideia de que Cristo crucificado é a centralidade principal da comunhão dos homens e da igreja com Deus. Basicamente é isso. Amém. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Está claro? Ficou claro? A doutrina expressa a centralidade de Jesus. Existe outro meio para a gente se chegar a Deus, além de Cristo Jesus? O que você responde? Tem certeza? Está certo disso? Amém? Beleza. E aí eu quero te perguntar, Jonathan, tendo em vista que a reforma protestante, ela defende essa ideia que nasce da palavra de Deus, obviamente, né? Quais são os esforços, o que tenta lutar contra essa doutrina do somente Cristo, né? Quais são os oponentes dessa doutrina? Isso é uma ótima pergunta. O que vai trazer oponência, né, vai ser o adversário do somente Cristo é, em primeiro lugar, a iniciativa do homem de querer se achegar a Deus da forma com que ele acha que ele deve se achegar.
Eu não sei se vocês já ouviram falar, eu não lembro qual é o nome do filósofo, se é Sócrates, ou é Aristóteles, ou é Platão, mas ele dizia que o homem, por si só, ele é um animal religioso, ele é religioso. Todo homem, de alguma forma, mesmo sendo ateu, ele tenta se conectar com algo fora dele através de alguma coisa. No caso, então, qual é um oponente contra a centralidade de Cristo na igreja? A ideia de que você, ou a igreja, como é no caso do catolicismo, o concílio, o papa, pode produzir, fora das escrituras, diretrizes para a gente alcançar Deus. Ou seja, eu vi, eu achei, falaram para mim, eu senti, eu acho que é assim que a gente busca Deus. Vou dar um exemplo. No final do século XIX, ali, mais ou menos em 1890 e pouco, até o começo, até o começo da Segunda Guerra Mundial, o liberalismo teológico entrou dentro das igrejas. O que é o liberalismo teológico? Liberalismo teológico é mais ou menos isso aqui. Você lê um texto da Bíblia, tá prático. Você lê um texto da Bíblia, o que você sentiu? Eu senti medo. Tá, agora você interpreta a Bíblia a partir do medo que você sentiu. É basicamente você impor sobre as Escrituras os seus métodos de interpretação da Bíblia. Então você cria um método teológico liberal, a ponto de não ser mais a chave hermenêutica que a gente chama a próprias Escrituras, né? Que é aquela ideia de a Bíblia interpreta a Bíblia, mas agora você tem autonomia para chegar à Bíblia e, através dos seus conceitos, da sua ideia, observar um texto e, eu acho que é isso. Vou dar um exemplo. Como eu falei, no começo da Primeira Guerra, Segunda Guerra, ali naquele tempo, ali, há mais ou menos uns 100 anos atrás, surgiu muito forte esse tal de liberalismo teológico. Dentro de um contexto onde uma outra doutrina chamada marxismo era muito empoderado. O que é o marxismo? Marxismo é a ideia de Karl Marx sobre uma sociedade que basicamente é a luta de classes. Onde a sociedade, existe a ideia do opressor contra o oprimido, onde você divide as classes e coloca um contra o outro. E basicamente o marxismo é a raiz de todos os males, ou dos maiores males, que não só a igreja, mas o mundo inteiro experimentou, como é o caso da Segunda Guerra e o Holocausto, que matou mais de 20 milhões de judeus, por exemplo. Então o marxismo, por exemplo, era uma chave hermenêutica de Hitler. O que eu quero dizer com isso? Se Hitler pegasse a Bíblia com uma mente marxista, olha só, eu tenho um ideal político, eu sou bolsonarista, tá? Eu vou lá e faço a arminha aí, tá ok? Eu faço a arminha. Aí eu vou ler a Bíblia, eu não leio a Bíblia pelos óculos da Bíblia, eu leio a Bíblia pelo meu entendimento sociopolítico. Aonde eu vou extrair daqui aquilo que me apraz. Aquilo que, não, isso aqui é legal porque eu sou Bolsonaro. Ou pode ser Lula. Tanto faz. E você vai ver, por exemplo, lulistas, esquerdistas e direitistas fazendo isso. Muitos vão falar, não, Jesus era de direita. Jesus era de esquerda. Jesus não era nem de um nem de outro. Jesus era Jesus. Obviamente que você vai encontrar características que vai se assimilar mais a um lado do que o outro. Agora, por exemplo, os socialistas dirão assim, a igreja primitiva dividia todos os seus bens. Nós precisamos implementar o socialismo porque a gente tem que todo mundo ganhar igual como era na igreja primitiva. Isso é mentira. A igreja primitiva não era socialista. Então, a partir do meu viés político, eu tenho essa liberdade de olhar a Bíblia e falar assim, eu entendo assim porque eu creio anteriormente ao que eu li assim. Tá? Então, basicamente, o que tira a centralidade de Cristo da igreja é a liberdade do homem achar que ele pode se achegar a Deus do jeito que ele quiser. Então, a gente poderia dizer que o que tira o foco de Jesus é a gente achar que eu posso olhar para a Bíblia e interpretar de um jeito que nunca foi interpretado antes, talvez num texto bíblico. Então, por exemplo, se eu pegar... Vamos dar um exemplo aqui ainda mais prático. Eu vou pegar, sei lá, tudo posso naquele que me fortalece. A gente fala todo culto aqui, né, no término, né? Algumas pessoas podem simplesmente pegar esse texto e falar assim, olha, eu falei com isso com alguém esses dias, não lembro quem que foi, que eu estava até conversando sobre isso. A pessoa pode pegar e falar assim, olha, nós vamos triunfar
Né? Qual que é o desafio que você está passando ali? E ó, tudo você vai vencer isso daí. Triunfalismo. Você dá para o texto bíblico um significado que não é o que Paulo quis dizer. Você imagina, irmãos, que... eu estava falando isso na classe de novos membros. Agora acho que eu lembrei. Eu estava falando isso com o pessoal dos novos membros. Imagina lá, irmão Dilon, o senhor tem a empresa lá, e aí o senhor tem um funcionário. Eu dei um exemplo parecido com esse até. E aí o senhor está conversando com a irmã Lídia, trocando mensagem no WhatsApp com ela, e aí o irmão Dilon vai lá e manda para a irmã Lídia: nossa, o funcionário XPTO lá, funcionário fulano de tal, nossa, falou, o cara é bom de trabalhar e tal, mas falou que não está querendo, não quer mais isso para ele, que quer, sei lá, novos desafios, ou que está meio indeciso, enfim, que vai pedir conta para ver o que ele vai querer. Você está contando essa situação de um funcionário numa conversa de WhatsApp com a irmã Lídia. Conversa do WhatsApp é como? Você manda uma mensagem, a outra pessoa manda outra, aí você manda outra, e o texto vai, a conversa vai desenrolando, amém? O WhatsApp é isso. E aí, em um momento da conversa, a irmã Lídia comenta: não, nossa, pior que é ruim mesmo, isso mesmo, amor, nossa, que triste. E aí o senhor pega em algum momento da mensagem, o senhor vai lá e escreve assim: nossa, eu fico desanimado com essas coisas. O senhor manda uma mensagenzinha no texto da conversa. De repente eu vejo o seu celular, chego lá na loja, vejo o seu WhatsApp aberto na loja lá, olho aquela mensagem do senhor falando que fica desanimado. Eu vou lá e encaminho a mensagem para o pastor Maico: pastor Maico, o irmão Dilon está pensando em se matar. Está em depressão. Porque aqui, ó, ele está dizendo que fica desanimado com essas coisas. Não é preciso fazer alguma coisa. Vocês estão entendendo o exemplo? Faz sentido? Eu estou tirando um trecho da conversa dele com a irmã Lídia, tirando ela do contexto e criando uma hipótese. O irmão Dilon quer se matar, porque ele escreveu que está desanimado com a situação. Vocês estão entendendo o exemplo? Às vezes a gente faz isso com a Bíblia. E a gente não deve fazer isso com a Bíblia. Então, tudo posso naquele me fortalece. Não está falando de que vamos triunfar, que vamos vencer acima de todas as coisas. Existe um contexto. Paulo tem parágrafos antes, parágrafos depois, que Paulo está escrevendo num contexto, e aquele versículo está encaixado num contexto, e o contexto determina o significado daquele texto, inclusive daquele versículo. Então, isso que o John está falando, quando a gente olha para a Bíblia dessa forma, eu posso retirar qualquer texto aqui de qualquer jeito e achar o que eu achei. É isso que o John está dando exemplo aqui. E aí, se você começa a fazer isso, no final das contas, você vai tirar Cristo, Jesus, do centro da Bíblia, e você vai colocar ele de escanteio em algum lugar, e você vai colocar qualquer coisa. É daí que nasce esses discursos que a gente vê na internet, de que você é o centro do coração de Jesus. É daí que nasce esse tipo de heresia, que a gente fala: olha que absurdo que o cara falou, mas é dessa perspectiva, de um simples tirar o texto fora do contexto. Existem outros dois grandes problemas que vêm tentar combater essa centralidade de Cristo. Eu vou resumir um aqui, que o outro é muito comum. É que assim, quando a gente fala liberalismo teológico, eu estou dando a possibilidade, ou seja, eu estou dizendo que a Igreja Católica, por exemplo, ela, tendo essa ideia de liberalismo teológico, ela pode produzir qualquer tipo de teologia a partir do que ela entende da Bíblia. Por exemplo, não necessariamente ela precisa ler assim, ó, negócio de adorar Maria é pecado. Não precisa, porque a Bíblia não é a ferramenta principal de interpretação de tudo que a gente faz. Ou seja, eu tenho liberdade para trazer o extra-bíblico. Primeira coisa. Então, segundo, se a Bíblia não proíbe, eu posso fazer. Eu posso, a Bíblia, por exemplo, quando o Martinho Lutero reformou a igreja e teve grandes problemas dentro da Igreja Católica, a Igreja Católica convocou um concílio para tentar impedir a reforma como? Inserindo na Bíblia outros 7 livros. Ou seja, os outros 7 livros que ele tem é para o seu próprio benefício. Alguém chuta o nome desses livros? Alguém se lembra de algum? Um. Mas o nome, não, mas eu digo assim, não o nome específico, porque esse nem eu lembro. Tá. Mas o nome que é dado ao conjunto desses livros. Apócrifos, isso. Livros apócrifos, isso mesmo. Então foi inserido alguns livros na Bíblia que a gente considera que foi por, já que eu preciso justificar determinada prática, eu vou botar esses livros aqui. Só que um outro problema, o liberalismo, a gente vai trazer coisas referentes ao evangelicalismo e ao catolicismo. Só que do lado de cá,
nós temos o que eu chamei, até na outra semana, de pragmatismo pragmático. O que é? Se deu certo, vamos fazer dar certo. Por exemplo, como é que eu tiro Jesus do centro da igreja? Eu posso produzir um evento, onde esse evento traz um monte de pessoa para a igreja, um monte de pessoa, entre aspas, aceita Jesus. Deu certo, vamos fazer de novo. O que é o pragmatismo pragmático? Bom, eu fiquei sabendo que... vou dar um exemplo para você. Eu vi esses dias. Uma irmã chegou em mim e falou assim: irmão, você não sabe. Estava em determinado lugar, e depois eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. E o pessoal estava com um problema lá com crianças endemoniadas lá, com os demônios da sexualidade. Aí apareceu uma irmã, o pessoal orando e nada. Apareceu uma irmã, ungiu o umbigo da criança, orou e o demônio saiu. Tem que ungir o umbigo da criança para o demônio sair. Eu falei: é mesmo? Legal. Por que ela crê naquilo? Pragmatismo. Porque funcionou. Trouxe resultado. O que eu quero dizer? Vocês conhecem o Billy Graham? Grande evangelista americano. O Billy Graham enchia estádio. Tipo assim, 50 mil pessoas vendo aquele cara pregar. Agora eu vou dar um exemplo. O Billy Graham vai lá e prega. Dá 50... Aí ele faz um apelo no final. Quem quer vir aqui na frente, aceitar Jesus, não sei o que, vem aqui na frente. Das 50 mil, 100 pessoas vai lá. É um resultado. De 50 mil, 100 pessoas foram. Só que daí ele faz um outro evento com só 5 mil, ele faz o apelo no final e 1.000 pessoas vão lá na frente. Ô louco, alguma coisa a gente não fez certo lá que a gente fez certo aqui. Porque lá só veio 100 e aqui está vindo 1.000 numa proporção muito menor. Ou seja, isso aqui que a gente fez agora diferente é o que está dando certo. Pragmatismo mais uma vez. O Solus Cristo é o seguinte: eu posso pregar para 8 bilhões de pessoas que estão vivas hoje no mundo. Pregar o Cristo verdadeiro. O Cristo crucificado. Se ninguém for lá na frente aceitar Jesus, 100% de eficiência. Porque a mesma Bíblia e o mesmo Cristo que traz o Evangelho para a salvação é o Cristo também que condena. Se ninguém crê, 100% de eficiência. O pragmatismo não está mais nas pessoas que vão lá na frente, mas na pregação que emana do púlpito do Cristo crucificado, que convence ou não aquela pessoa de se arrepender do seu pecado. O pastor sempre fala uma frase que ilustra isso, né? Que é sempre na hora da pregação está tendo salvação e condenação. Exatamente. Sempre, e a pregação deve gerar isso. Né? As pessoas, uns vão aceitar, outros vão rejeitar. E é isso desde a época de Jesus, desde quando Jesus pregava. Né? Desde quando Jesus pregava é isso. E é bem esse exemplo. Então não tem espaço para ser pragmático. Nossa, isso aqui está enchendo mais a igreja, vamos fazer mais isso aqui. Eu brinquei, acho que foi domingo, né, que eu falei, quinta-feira, sei lá, que eu falei que se a gente quisesse encher a igreja aqui, aqui em Jacareí mesmo a gente encontra uns instrutor, a gente enche rapidinho, né? Então E só um outro ponto, que é um outro problema para o Solus Cristo, é a tradição religiosa. A tradição religiosa ela vai impor sobre os que participam da igreja, os que frequentam a igreja, uma ideia que falaram para mim, eu ouvi falar, a igreja faz isso há 200 anos, mas eu creio assim já tem 40 anos, desde quando eu fui para a igreja. Então, o problema é seu. Se você crê que a eficiência do evangelho não é o Cristo crucificado, que a eficiência do evangelho, por exemplo, é fazer cair ouro do céu, você me desculpa, mas você pode estar há 200 anos na igreja, mas o Solus Cristo vem para te dizer que é o Cristo, e nós vamos falar sobre isso, crucificado, que é a centralidade da igreja e da vida do cristão no modo geral. Amém. Tem um texto, Mateus capítulo, e aí você começa a ver vários versículos bíblicos que vão dando para a gente essa certeza, essa afirmação. Por exemplo, Mateus capítulo 1, verso 21, está escrito: ela dará à luz a um filho e você deverá lhe dar o nome de Jesus, porque ele salvará
o seu povo dos seus pecados. João capítulo 14, verso 6, um texto muito conhecido por nós, né? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, somente Cristo. Solos Christus, em latim, né? Quando a gente faz questão, irmãos, de falar para vocês em latim, sola escritura, solos Cristo, porque se você, é o que você vai ver às vezes na internet, é o que meio que é tradição, você vê a expressão em latim para se referir à reforma, tá? Então eu faço sempre questão de falar tanto a expressão em latim como em português para você ir colocando isso na sua cabeça aí. Se você for querer ler algum conteúdo na internet falando sobre isso, você vai encontrar esses termos e é importante você saber. Então respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, pois Paulo escrevendo, né? Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então, qual que é a doutrina de hoje? Vamos lá, irmãos, voz de FM, qual que é a doutrina de hoje? Pode ser em português. Somente Cristo. Como que qualquer pessoa na face da terra pode encontrar salvação? Somente através de Jesus. Esse é o que nós cremos e defendemos. Amém? Você queria falar mais alguma coisa? Só precisa tomar cuidado com essas questões que a gente levantou aqui, que vem para combater o solos Cristo, porque, por exemplo, nós geralmente caímos num engano, não no engano, cara, mas a gente cria em nós uma falsa esperança de que pessoas que vêm aqui na frente foram aqui na frente através da cruz. A primeira coisa que a gente precisa julgar é que mensagem que foi pregada, seja pelo João, seja por mim, seja pelo Maicon, o que foi pregado? O Cristo da cruz ou autoajuda ou qualquer outra coisa? Qual é a intenção verdadeira dessa pessoa lá na frente? Porque ela encontrou na mensagem uma satisfação pessoal ou porque ela de fato falou assim: eu sou um lixo e eu preciso de perdão? Por isso, nós criamos muitas vezes falsas esperanças de achar que alguém que vem aqui na frente, chora e etc., aceitou Jesus, está salvo. Nada a ver. Nada a ver. Não é isso, não é essa prática que vem aqui de vir aqui na frente que conecta a pessoa com Jesus. É a cruz. Se ela vir aqui na frente sem cruz, esquece. Pode vir os 8 bilhões assim como serão mortos. Isso se aplica também à questão do batismo, né? Muitas pessoas a mesma coisa. Acham que por ser batizada, nossa, agora eu estou salvo, né? E não tem relação com isso. Exatamente. Uma falsa ideia. O batismo, ele é um mandamento, um sacramento de Cristo Jesus, mas não é ele quem garante a salvação, né? Até tem muitas pessoas leem o texto assim: aquele que crer e for batizado será salvo, então tem que ser batizado. Mas aí o texto continua: aquele que não crer será condenado. Então, ou seja, a questão é a questão da fé. É isso que até a gente vai falar disso depois, não somente a fé, né? É isso que determina a salvação. E fé em quem? Fé no quê? Fé na pessoa de Jesus e naquilo que ele fez, que é o que a gente chama de evangelho. Quando vocês ouvirem assim, irmãos, às vezes eu tenho muito receio aqui na igreja, às vezes, da gente falar de algumas coisas e os irmãos não têm clareza do que a gente está falando. E isso às vezes me força a ser um pouco repetitivo. Por exemplo, o evangelho. O que significa evangelho? Boas novas. Mas o que essa palavrinha, ou duas palavrinhas, ou uma palavrinha, o evangelho, que boas novas são essas? Qual que é a história dentro de uma palavra? Por que é uma boa nova? E basicamente, o que a gente quer dizer? Quer dizer que algo estava muito ruim, nós estávamos condenados por causa do pecado. Aí se a gente for ter as aulas, tudo bonitinho, vai dar bastante tempo. Mas a gente pode resumir. Por causa do pecado que entrou no jardim do Éden, toda a raça humana descendente de Adão e Eva
nasceu nessa condição pecaminosa e só decaiu, só se perdeu. Deus, a raça humana mesmo não ia conseguir resolver o problema. Por isso Deus envia o próprio Filho para morrer e pagar o preço dos pecados que haviam sido cometidos em primeiro lugar contra Deus. Jesus vem e sofre, como a gente tem visto no Evangelho de Marcos e tudo mais. Agora a gente vai começar a entrar agora mais para o finalzinho ali, a gente vai ver a parte do sofrimento, crucificação, condenação, morte de Jesus. Jesus ressuscita, vence a morte, e então aqueles que creem no que Jesus fez, nesse ato de salvação, ó, você não pôde se salvar, Leni. Então eu tive que fazer tudo isso, porque você não pôde, você não tinha condição, você ia morrer tentando. Essa obra que Jesus fez, de vir, de se humilhar, de não se apegar ao ser Deus, tudo isso é o que a gente resume essa história toda numa palavrinha, o Evangelho. Então quando a gente fala assim, você tem que crer no Evangelho, o que a gente está falando? Você tem que crer nessa história. E a história aqui com H, né? A história sem H não. Você tem que crer nessa história, nesses fatos. E então você declara a sua fé publicamente, eu creio no Evangelho de Jesus. Eu creio na boa notícia de Jesus. Então isso é importante a gente comentar aqui. Jonathan, sobre a questão da narrativa bíblica, né? Como a narrativa bíblica mostra toda essa, como ela aponta, eu queria que você comentasse um pouco sobre como que a Bíblia toda, né? Às vezes as pessoas acham assim, é muito comum isso. Não, só o Novo Testamento fala de Jesus. Só o Novo Testamento é tempo da graça. E a gente acabou de estudar Gênesis, irmão. Não sei se vocês vão se lembrar, como eu em várias aulas, aquelas tramas do livro de Gênesis ali, eu fazia questão às vezes de perguntar para vocês, o que vocês veem aqui? Vocês veem condenação? Aí vocês falavam, sim. Mas vocês veem graça também? Sim. Por exemplo, quando Deus vai lá e aplica o juízo ali em Adão e Eva, por exemplo. Vocês veem condenação? Sim. Mas vocês veem graça? Sim. Deus poderia ter matado de uma vez por todas, exterminado Adão e Eva, mas Ele não faz isso. E você vê isso quando Deus escolhe Noé, por exemplo. Enfim. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa centralidade de Cristo desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Isso é importante. Quando a gente fala solos Cristo, esse solos Cristo também é implicado no texto bíblico. Todo ele narra só Jesus. O que tem aqui? Jesus. O homem pecou. Jesus. O homem foi coberto por pele de cordeiro. Jesus. O homem foi afastado de Deus. É Jesus que resolve. O homem é Jesus, cara. E é que assim, a narrativa bíblica, quando você lê a Bíblia de capa a capa, você vai ver o seguinte progresso. O começo da história, um problema. A narrativa vai subindo. O negócio está ficando ruim, nossa, está embaçado, está muito ruim, aquele drama, a humanidade toda desgraçada longe de Deus. A cruz é o clímax, é o ponto mais alto do Everest. Chegou nesse clímax, a narrativa começa a descer e todo o posterior é decorrência do que aconteceu na cruz. A gente não pode, por exemplo, achar que a ressurreição de Jesus é mais importante que a morte, ou que a vida de Jesus é mais importante que a morte, ou que a morte é mais importante que a vida e a ressurreição. Mas a morte é o clímax da Escritura. A vida de Jesus é também parte que colabora com esse clímax. A ressurreição é a mesma coisa. Mas o ápice da história é o Deus morto na cruz. Então, a centralidade da Bíblia é a cruz. De toda ela. Eu te pergunto, do que a Bíblia fala, irmão? O que você poderia responder? O que você responderia, irmão João? Se alguém te perguntar e falar, mas qual é o assunto principal da Bíblia? Salvação? Será? Salvação por meio de quem? Jesus. O centro quando eu falo assim, qual é o X da questão? O X da questão é tipo uma cruz. Sabe o X que parece cruz? A cruz é... Se você perguntar para a Bíblia, o que é? É só Jesus, velho.
Só Jesus. Ó, vou mostrar Jesus para você no Cordeiro que morre. Vou mostrar Jesus para você em Moisés. Vou mostrar Jesus em José. Vou mostrar Jesus. E depois eu vou mostrar ele bem evidente na cruz. É Jesus. Então, por isso que é importante. Porque só Jesus. Porque a Bíblia nos mostra Jesus o tempo todo. Então, e tendo a cruz como clímax. E por que é, rapidinho, só para eu complementar aqui, por que é importante a gente considerar a narrativa e o clímax da narrativa, não em Jesus especificamente, mas no Jesus crucificado? Por que isso é importante? Porque é na crucificação que esse reestabelecimento de comunhão acontece. Nós nos reatamos com Deus no sangue e na morte de Jesus. Ou seja, o solos Cristo é emplacar na sua mente, na sua pregação, na sua doutrina, a morte. O pragmatismo, não, você consegue, você faz, você é o cara. O solos Cristo, você precisa morrer. Você precisa carregar a sua cruz e ir lá para o Gólgota morrer junto. Se você não estiver morto lá, esquece. Não importa as suas vontades pessoais. Importa é que o Cristo crucificado seja pregado. A respeito disso, Martinho Lutero ele apresentou uma vez um contraponto entre dois tipos de pregadores, ou igreja, ou teologia, que é o que ele chama de teologia da glória e teologia da cruz. E ele faz um contraponto entre Babel e Betel. Vocês se lembram da história de Babel, da Torre de Babel? O que aconteceu ali? Os homens, através dos seus próprios meios, queriam alcançar o céu e fazer um nome para si próprio, ou seja, triunfar. E ele vai dizer o seguinte: este é o papel da Igreja Católica. Se colocar como o mediador entre o chão e o céu, através dos seus próprios métodos. Esse é o teólogo da glória. Essa é a igreja da glória. E ele vai botar o da cruz. E ele diz que o teólogo da cruz é Betel, que na verdade é aquela história de Jacó, onde aparece uma escada, e aquela escada é produzida por Deus, ou seja, a conexão entre o homem aqui embaixo e Deus lá em cima se vem através dos métodos de Deus. É Ele quem constrói a escada para que nós possamos chegar ao céu. Não é nós que criamos escadas para se chegar a Deus. Ou seja, se você quer procurar uma igreja bíblica, é só se perguntar isso. Vocês estão se achegando a Deus através dos seus métodos ou através dos métodos de Deus, que é a cruz, que foi Ele mesmo que construiu? Por isso, solos Cristo. Ou seja, o Cristo crucificado. Tá? Então, basicamente, a gente precisa ter isso em mente. Que a centralidade da nossa fé, da nossa prática, do nosso culto, da nossa igreja, da nossa comunidade como um todo, é no Cristo e este crucificado. E só um detalhe. Para eu encerrar essa parte, a gente pode até passar para o próximo aí. Beleza. Por que é importante ter em mente o Cristo crucificado? Ô Lucas, ou Mateus, por favor, cara, coloca na tela para mim, o mais rápido que você conseguir. Escreve assim no Google: retábulo de Isenheim. Retábulo de Isenheim. Vamos ver se a gente consegue ver ali, só para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo dizer. Isso é um quadro, coloca a imagem para mim. Isso daí é um quadro desenhado por um carinha chamado Matheus Greenwald, se eu não me engano. E ele, aumenta aí para nós. Olha só, por que Cristo crucificado? Na época que ele desenhou isso daí, estava tendo a peste negra na Europa. Mais ou menos 1/3 da Europa morreu. Isso é mais de 70 milhões de pessoas. Para mais. Tá? Estima-se que até 200 milhões de pessoas podem ter morrido. Por que ele desenhou esse Cristo assim? Se você ver, olha a mão de Jesus toda retorcida para cima, como num ataque de nervo. Alguém já ficou assim? Que a mão ficava assim? Ó? Eu já fiquei. Quando você tem umas contrações que a mão fica assim, ó, parece que você está com capeta no corpo. Isso. Você vê a mão de Jesus toda para cima, ele todo desfigurado.
Ali as imagens nos pés dele ali também é bem forte. Enfim, é uma imagem... E ele está meio preto. Ele está um pouco acinzentado. Eu não vou falar do lado esquerdo, mas do lado direito é João Batista. E embaixo de João Batista tem um cordeiro sangrando e aquele sangue cai num cálice. Ou num copo, né? Tem um escrito em cima da mão de João Batista ali, ó, a gente não vai conseguir ver direito na imagem, mas está escrito o seguinte: que ele cresça e eu diminua. A ideia é que essa imagem fosse consoladora para os que estavam doentes. A ponto de, você não está doente, você está quase à beira da morte, Jesus passou por isso também. Olha essa imagem dele todo destruído na cruz. Uma menina em 1960, chamada Johnny, ela teve um acidente, ficou tetraplégica. Por 3 anos ela não conseguia entender por que ela ficou tetraplégica. Até um dia que uma outra amiga chegou nela e falou assim: você sabia que Jesus ficou paralisado na cruz também? Aquilo foi um alívio para ela. Que ela falou: ele sentiu as dores que eu senti. Jesus participa das minhas dores. Então, a ideia do Cristo crucificado é basicamente o seguinte, é como Lutero falava. A melhor relíquia religiosa que você pode receber de Deus e que você pode tocar é o sofrimento. Quando você estiver sofrendo, que a igreja estiver sendo perseguida, que as dores e aflições baterem na sua porta, lembre-se que foi aí que Jesus triunfou. E é aí que você se conecta de uma forma extraordinária, milagrosamente, com Deus através de Jesus. Então a imagem é basicamente para mostrar, assim como ele sofreu, e esse sofrimento é o centro da nossa teologia, nós podemos olhar para ele e ter consolo e compaixão dele por nós, porque ele sofreu as nossas dores também. Basicamente, a ideia é essa. Tá? Então nós temos que colocar aquele Jesus ali, não é o Jesus bonitão não, faz parte também, mas aquele Jesus desfigurado e morto é a centralidade da nossa fé. É o clímax da nossa teologia e da Escritura. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Vocês estão sabendo tudo, né? Fala, pastor. Exato. Que foi pelas pisaduras, que a gente foi sarado, etc. É justo? Isso. Profetizando já. Exato. É interessante. Só um outro detalhe. Na Segunda Guerra Mundial surgiram alguns judeus que, durante o Holocausto, eles eram contribuintes para o Holocausto. A ideia é que eles estavam, por exemplo, na fila para morrer e os soldados, os nazistas, precisavam de ajuda para matar os outros judeus. E eles perguntavam, e aí, quem que vai querer ajudar que a gente dá uma aliviada? E alguns judeus eram voluntários para ajudar a matar os outros judeus. Geralmente, esses que se voluntariavam eram liberais, cientistas, inteligentões, marxistas. Alguns outros, por exemplo, um menino de 15 anos, ele não quis fazer isso. E depois ele vai dizer, escrevendo, ele fala assim, eu não colaborei com o extermínio nazista porque eu sei que Deus está do lado dos que sofrem. Porque eu sei que Deus está do lado daqueles que padecem. E Deus não está do lado daqueles que fazem padecer. Então a ideia é justamente isso. É entender que no sofrimento da igreja perseguida, a manifestação da glória de Deus, ela é a maior evidência. Quando a gente triunfar nas tribulações e nas perseguições, nas dificuldades, é quando a gente está falando assim, é solos Cristo, cara. Como ele padeceu, ele está do meu lado, porque eu estou padecendo. A gente caminha agora para uma... A gente tem alguns minutos ainda aí, para a gente falar sobre a outra doutrina, que é a doutrina do sola gratia, ou seja, somente pela graça. É uma doutrina que a gente defende também, que você, cristão, deve entender. E qual que é o principal ponto? Se você perguntar para qualquer católico, ou se algum católico te perguntar, na verdade, se você perguntar, poxa, mas você não crê que a salvação vem pela graça de Deus? Ele vai responder para você sim. Sim, creio, a salvação é pela graça de Deus. Mas onde está a diferença, então, de como os crentes creem dos católicos? Geralmente é na declaração do somente, no sola. Então, nós cremos que é somente pela graça de Deus. Enquanto a doutrina católica, muitas das vezes, pode desenrolar outros meios que não seja somente
pela graça de Deus, apesar de falar, não, eu creio que é pela graça, mas não somente por ela. Nós cremos que é somente pela graça, somente pela graça, no caso. Eu quero que a gente leia rapidamente aí um texto muito conhecido, que é o Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, pode abrir a Bíblia aí? Acompanhe comigo a leitura. Está escrito assim: vocês, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O texto é muito claro, irmãos, muito claro. A nossa salvação, ela é pela graça de Deus, pelo favor de Deus. As obras, então, não têm importância, João? Tem total importância. O texto diz que Deus nos salvou, no verso 10 aí basicamente, para fazermos boas obras. Quer dizer, o que a gente gosta é de inverter. Não, eu vou andar certinho, vou andar bonitinho, vou fazer caridade, vou fazer, sei lá, o que as pessoas às vezes inventam de fazer, vou ajudar o pobre, vou no asilo, enfim, para garantir minha salvação ali. Ou seja, a obra, ela determina se a pessoa vai ser salva ou não. Essa ideia não tem espaço bíblico, não tem respaldo bíblico. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, então Deus concede a salvação, e então Ele trabalha na nossa vida para que a gente evidencie os frutos dessa salvação. Como? Através das obras. Para alguns, inclusive, às vezes pode acontecer, por exemplo, você pega o caso do ladrão da cruz, né? Vocês acham que o ladrão da cruz foi salvo ou não? Sim ou não? Tem certeza? Como que vocês podem ter certeza que ele foi salvo? Porque quem falou? Mas ele teve boa obra? Nenhuma, nem depois que ele saiu da cruz, ele não teve boa obra, não? Não, né, irmão? Morreu, né? Então você vê que... Não, é que ele mudou, né? É que ele ressuscitou com Jesus lá, né? Também não foi batizado. Perfeito, João. Boa observação. Então, assim, salvação... E onde que está o detalhe da salvação do ladrão da cruz? Ele olhou para Jesus e falou, verdadeiramente. Ele reconheceu que ele era o Filho de Deus. Então, está no abrir dos olhos espirituais de enxergar Jesus como Rei, como Filho de Deus. E é aí que a salvação é concedida. Fala, pastor. Totalmente. Totalmente. É aí que está. Você falar que a salvação é pela graça, somente pela graça, você não deixa as obras de lado. Pelo contrário, Tiago vai falar a respeito das obras. O próprio Paulo, ele acabou de falar aqui a respeito das obras. A questão é a posição, sabe? As obras, elas não são condição para a salvação, elas são fruto.
Então, fui salvo. Então, eu vivo de uma forma totalmente diferente. Porque eu fui salvo. Glória a Deus. O senhor gosta? Ah, glória a Deus. Total. É isso aí. É isso aí. E aí, sabe o que é uma aplicação que a gente tira disso, pastor? Olha como a gente, muitas das vezes, a gente ora por várias pessoas, por várias causas, e tá tudo bem, não que seja um problema a gente orar por essas causas, mas quando você está falando de pessoas incrédulas, ímpios, a gente pode orar por essas causas secundárias? Totalmente, podemos. Mas, em primeiro lugar, a gente deve orar pela salvação dessas pessoas. Em primeiro lugar, pela salvação dessas pessoas. Porque se essa pessoa for salva, o que adianta eu parar de fumar se eu não for salvo? O que adianta eu largar o vício se eu não for salvo? O que adianta eu parar de, prostituir, pensa no pecado que for de matar, se eu não for salvo? Ser curado, se eu não for salvo. A gente pode, mas a gente não pode então orar por isso? Pode, mas pelo amor de Deus, não se esqueça de pedir para Jesus alcançar essa pessoa que você conhece e que ainda não declara Jesus como seu único salvador. Ore para que Deus salve essa pessoa, para que Jesus salve essa pessoa. Fala, irmão João. Uhum. Cesta básica, todo mês, que eu estou esperando que o meu coração seja aberto, tal. Mas nunca vi ninguém falar de arrependimento. Só fala em pagar. Exato. Em pagar alguma coisa. Tudo bem, irmão. Então, aí está evidenciar que não prega. O que o senhor falou das exigências, então, que cai tudo no mérito. Exato. Na meritocracia. Então eu compro, eu não preciso necessariamente me arrepender no profundo do coração e mudar. Não, eu posso comprar a minha libertação do purgatório, ou do meu parente, seja lá o que for, né? Ou então eu pago uma penitência para também pagar essa dívida. Mas nós cremos que a salvação ela não é mediante esses méritos, mas somente pela graça. Né? O que você poderia comentar aí, Jonathan, para enriquecer o nosso entendimento nesses 10 minutos? Tentar resumir de forma técnica essa doutrina. O que o irmão comentou ali, mata a pau. Só que tem alguns detalhes que são importantes a gente entender a respeito do catolicismo. O catolicismo considera o batismo como uma infusão de graça. O que é uma infusão? Infusão é uma... Por exemplo, é como se eu enchesse sua garrafa de água, está cheia. Você recebeu uma infusão de água, adicionado água à sua vida. Mas conforme você vai bebendo, sentindo sede, essa água vai esvaziando. O que você tem que fazer? Completar o tanque. Basicamente, então, o batismo, ele é essa infusão de graça que tem como objetivo preparar você ou te dar a condição de participar dos outros sacramentos. Da penitência, da missa, que é o da Eucaristia. Exatamente. Ou seja, você foi batizado. Só que é o seguinte, agora você precisa ir na missa, você precisa pagar a penitência, fazer comunhão, etc. Você, de alguma forma, contribui para que essa graça permaneça em você. Mas os seus pecados, a sua negligência vai esvaziando essa infusão. Você pode até ficar no negativo. Aí você precisa o quê? Recuperar essa graça. Ou seja, você cai da graça. Essa é a ideia católica. Você percebe que a graça não é de graça? O que é graça?
não tem preço nenhum. É simplesmente gratuito. Tá? Então, primeira coisa que a gente precisa entender é essa ideia do catolicismo a respeito da graça. Tá? Aí depois a gente precisa entender a condição. Agora vamos passar para o nosso lado aqui. O nosso lado evangélico de entender. Ou reforma protestante de entender. Qual é a condição natural do homem? O homem ele está em pecado, morto em seus delitos e pecado, longe de Deus. O seu entendimento é obscurecido, ele não consegue entender as coisas sobrenaturais. Tanto é que fala lá que o homem natural não entende o que é sobrenatural. Ele é escravo dos seus vícios e dominado pelos poderes do diabo. Esse é o homem natural em seu pecado. Para esse homem ser salvo, o que ele precisa fazer? É aí que está o detalhe. O que esse homem natural precisa fazer para ser salvo? O catolicismo vai dizer o seguinte: bom, precisa se batizar primeiro, aí você começa a fazer os negócios que você vai ter graça. Na ideia protestante da situação, poderia te perguntar: para eu ser salvo, eu preciso guardar a lei? A resposta é: não. Não. Para eu ser salvo, eu preciso do quê? De graça. Ô Lucas, coloca o versículo, acho que o 7 do texto de Efésios aí que a gente acabou de ler. É o 7, não, antes, 6. 5, beleza. Pela graça, vocês são salvos. Olha só o que o texto fala. Vocês são salvos pela graça. Ou seja, o que quer dizer isso? Por nenhum preço que vocês conseguem pagar o que vocês pagaram, por nenhum mérito de vocês, não é pelo batismo, não é nem pela fé que vocês são salvos. Pela fé vocês são justificados. E a fé tem uma coisa chamada de ordem da salvação. O primeiro patamar do homem é pecador. O que transforma ele de pecador para regenerado? Graça. A fé, ele tendo graça, ele é regenerado, então pode crer em Deus. O que eu quero dizer com isso? Você é salvo por nada mais e nada menos do que nada. Absolutamente nada. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, John, que eu não preciso crer? Não, não é isso. Quer dizer que o que te fez crer é de graça. O que eu quero dizer com isso? Você tem fé em Jesus? Você crê em Jesus? A minha pergunta é: você estava antes obscurecido, não entendia nada, podre, morto em seus delitos e pecados. O que foi que te transformou? Foi sua fé ou foi a graça? A graça de Deus. Vamos pegar agora 2 exemplos. Nicodemos era um mestre da lei. Chega em Jesus e fala assim: e aí, Jesus, como é que tá? Não sei o quê. E Jesus vira para ele e fala assim: ó, se você não nascer de novo, esquece. Aí ele fala: mas como que eu vou nascer de novo? Vou entrar no ventre da minha mãe? E ele fala assim: ó, você é mestre da lei e você não entendeu? Você manja muito da lei e não entendeu que lá no tabernáculo tinha uma bacia que você se lavava para você entrar? Sabe quem colocou aquela bacia ali? Não foi você. Aquilo ali é de graça. Você se lava ali de graça. E ele fala então: você é mestre da lei e não entendeu isso. Nicodemos. Outros tantos que não entendiam nada de lei, que eram leigos de lei, a mesma mensagem foi pregada e eles creram. O que fez alguns crer e outros não? Graça. Irmãos, a mesma mensagem é pregada para vocês e vocês creem. Outros tantos ouvem as mesmas mensagens que vocês e eles não creem. Por que vocês creram? Porque vocês são mais inteligentes. Porque vocês são mais simplesmente por graça. Deus entrou no seu coração e falou assim: ó, crê em mim aí, vai. E é muito doido como isso. Aí é por isso, irmãos, que a gente sempre brinca, né? Que fala, cara, é por isso que o culto tem que ser. A gente não tem que ficar convidando. Estava conversando isso com a Jaís, acho que ontem ou hoje. A gente não tem que ficar convidando os membros da igreja para vir para a igreja. É um erro nosso que a gente vai consertar isso. Eu tenho que ficar convidando irmão José, irmão João, irmão Dilon, irmã Lídia, Leni, Karen para vir para a igreja.
Você não é membro, você não falou que crê nesse Cristo que te salvou por essa graça sem você merecer nada. A única coisa que deve brotar de um coração que declara crer nessas coisas, meu Deus do céu, eu não vejo a hora de chegar ao culto. Já chegou domingo? Sabadão? Nossa, amanhã tem culto. Porque é dia da gente se juntar para cantar, para louvar o Senhor com todo o entusiasmo possível, por causa disso, por causa do Evangelho, por causa dessa graça que Ele derramou sobre nós. Vocês estão entendendo? Faz sentido? Vocês conseguem perceber que o culto, a oração, tudo, eu suportar vocês me suportar, ganha outro sentido. Porque foi pela graça que Ele me salvou. A ideia, João, é retirar toda e qualquer condição que o homem possa produzir, ou sentir, ou experimentar, para deixar bem claro. Não foi nada do que você fez. Eu primeiro te alcancei com graça. Pela graça você creu em mim e daí você foi justificado. Aí agora vamos passar para outro par. Essa justiça, irmãos, deixa eu dar um exemplo. Imaginem, pra Tem gente. 2 minutos, hein? Tá. Imaginem que vocês cometeram um pecado, vocês mataram alguém. Vocês estão no tribunal do justo juiz. Ele é justo. Matou, é pena de morte. Vocês vão morrer. E vocês estão ali desesperados porque vocês estão nas mãos do justo juiz. A única coisa que pode te fazer convencer o juiz de não te penalizar com morte é ter ao seu favor o melhor advogado do mundo. Só que é o seguinte, irmã, o melhor advogado do mundo é muito caro. E você é um pobre, miserável, desgraçado, não tem um tostão no bolso. Esse cara olha para você, e passaram muitos ali, tá? Que foram condenados à morte. E ele deixou passar. Mas ele olhou para você e falou assim: quer saber de uma coisa? Eu vou te defender. Eu vou te defender. Deixa eu te perguntar, graciosamente, não precisa me pagar, tá? Você crê que eu consigo te defender no tribunal? Eu creio. Ou seja, de graça eu me acheguei a você, e pela graça agora, tendo me achegado a você, você diz que crê. Ah, legal. Então vou lá te defender. Chega na hora do tribunal, esse supremo advogado do mundo chega e fala assim: meritíssimo, não foi ele que matou, foi eu. Oh, o júri popular, meu Deus, como assim? Eu tenho provas. Mostre as provas então que foi você que matou e não foi ele. E numa arte gráfica, numa edição de vídeo extraordinária, aparece o seu rostinho num vídeo de uma pessoa que se compadece de uma mulher com fluxo de sangue. Na verdade, é você que se compadeceu de uma mulher adúltera. Tem um videozinho ali de um homem que pregou um tal de sermão do monte. Na verdade, era o seu rostinho ali, não era o do advogado. E ele mostra um outro vídeo depois, com um fruto na mão, onde ele come esse fruto proibido. Aí o justo juiz fala assim: realmente foi você que matou. Pode levar ele para a pena capital. A minha pergunta é: o que você fez para ser absolvido? Nada. Isso é sola gratia. Nós somos salvos pela infinita misericórdia de Deus de graça. Só para encerrar, João. Às vezes os crentes pecam e começam a se corroer. Ai, meu Deus, eu pequei. Será que eu sou salvo? Será que eu estou ligado em Deus? Será que o Espírito Santo de fato me regenerou porque eu cometi um pecado? Estou aflito e desesperado. Isso é bom, ótimo que isso aconteça. Só que quando é que a sua aflição vai embora? Quando você começa a produzir boas obras ou quando você se lembra? Ele me salvou porque é graça. Ele me salvou porque é graça. Não é o fato de eu produzir boas obras depois de pecar que me salva. Porque eu já sou salvo pela graça. O que conforta o meu coração, que traz de volta a alegria da salvação, não é vir no culto, não é participar da ceia, não é ajudar o próximo, não é dar dízimo, não é dar oferta, não é orar, não é jejuar, não é expulsar demônio, não é fazer nada. É lembrar que eu fui salvo pela graça. E esse ponto que o Jonathan falou é importante, irmãos, porque olha para você ver, para pensar.
se o que te garantisse a salvação de novo, vamos dizer assim, fosse você voltar, não, eu pequei, mas agora eu tenho que andar certinho para, né, não perder a salvação. Já parou para pensar que aí, se você crer nisso, você nunca vai poder ter certeza da sua salvação? Porque você imagina? Hoje eu vou lá e xingo o irmão Dilon. Nossa, solta os cachorros no irmão João. Não, Dilon, irmão João, no irmão Dilon. Aí, não, me perdoa, senhor, não sei o que, pequei, não sei o que, não sei o que. Não, mas agora eu vou andar certinho. Passa 7 dias, eu solto os cachorros no pastor Pedro. E a minha vida vai ser ficar soltando os cachorros na vida dos outros. Porque a gente não é assim? Quantas vezes você falou que esse erro, esse pecado eu não cometo mais? Depois você se viu tropeçando nele de novo. Não, peraí que eu não terminei. Eu vou fazer sem encerrar. Tá. Tá bom? Agora, se nós cremos que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas pela graça de Cristo, aí sim a gente vai poder desfrutar de uma certeza da salvação. E, obviamente, irmãos, vou falar o óbvio aqui. Isso significa, João, que a gente pode viver do jeito que a gente quiser? Não, porque alguém que é salvo, ele vai querer, ele não vai conseguir conviver com essa coisa do pecar, ele vai querer se matar, ele vai querer se tacar a cabeça na parede, porque ele não quer viver no pecado. Então, quando a gente fala que é só pela graça, como eu falei para o pastor Pedro, as obras têm seu papel fundamental, elas evidenciam que o fato do Senhor amar fazer as obras é o que mostra que o Senhor é crente. Apesar de ter suas falhas, de eu ter minhas falhas, irmão João, minha esposa, Jonathan, pastor Maicon, todo mundo. Nós precisamos lembrar que nós somos salvos pela graça. E aí, Senhor, eu não tenho aí a gente canta, né? Que posso fazer, que posso dizer. É exatamente isso. O que eu posso fazer? A gente só pode render as nossas mãos, levantar as nossas mãos e cultuar o Senhor, nos alegrarmos do Senhor por causa dessa graça que nos alcançou. Maravilhosa graça. Entendeu? Tem que cantar isso aí, irmão, pulando no ventilador ali, ó. Entendeu? É por isso, vocês têm que se lembrar disso na hora do culto. E a gente tem que compartilhar isso com outras pessoas. Fala, irmão João. Exatamente. Graça. Para nós encerrar, hein, de vez, acabou. Pergunta. Você como pastor, pregador, professor e outros que podem surgirem, deve ter se deparado com a seguinte situação: eu preguei, eu ensinei, eu exortei, eu disciplinei, eu encorajei através de palavras que eu mesmo não cumpri. Você prega, impõe sobre a igreja uma doutrina verdadeira e olha para cima e fala assim: cara, você fala de oração, mas eu não oro. Falo de jejum, eu não faço jejum. Como é que você consegue se safar dessa hipocrisia existente na vida de um pregador? Graça. Sola gratia. Sola gratia. Exatamente a graça. Exatamente a graça. Não tem outra resposta. O fato é que a gente ensina, a gente prega, a gente fala na esperança de que a gente venha produzir esses frutos. Pastor Marco tem um texto no hebraico misturado com o grego maravilhoso para expressar isso. Ele fala que está cortando aí, mas está cortando aqui também, irmão. Ele fala assim. É justamente essa, a gente convive, quem ensina e quem prega, convive com essa hipocrisia diária. De eu ensinar algo, de eu pregar algo, passar 2 dias e falar assim: eu acabei de pregar domingo sobre tal coisa e sou um Zé Ruela que na terça-feira não está fazendo. E daí eu fico me remoendo nisso, e eu falo assim: Jesus, se não for a sua graça, essa graça de Jesus não é aquela que enche a minha garrafa e depois ela vai embora. É que ela sempre vai estar cheia, mas eu tenho que olhar para essa garrafa cheia e falar assim: olha, se não é você reabastecendo pelos seus méritos e a sua vontade, sua graça, isso aqui ia estar vazio e eu ia estar devendo água para o Saara. Então, conviva. Irmão, tem conversa para mais de metro, que é interessante, assim, só para fechar e você vai dormir com essa. Olha como essa doutrina, somente a graça, ela molda até o nosso aconselhamento. Imagina, a irmã Lídia chega para mim falando: pastor, eu cometi um pecado terrível. Se eu não creio que é somente pela graça,
eu vou desgraçar a sua vida. Nossa, você tem que desesperar mesmo. Vai, sei lá, dá um dízimo maior, dá 20%, agora dá, não sei o que você faz. Agora, se eu falo, irmã Lídia, calma, você se arrependeu? O que você sente? Nossa, eu estou não sei o que, a senhora vai demonstrar. A graça de Cristo te cobre, te perdoa. Vai, não peques mais. É isso. Mas quem que chegou no gabinete pastoral desesperado? Eu perdi a salvação. Ninguém chega assim. Ninguém chega A assim. gente é tão safado que a gente não consegue perceber. Tipo assim, cara, trilhando o caminho do não salvo. Ninguém chega e fala, ô pastor, eu pequei, eu não vou pro céu. Bom seria se fosse assim. Mas daí, um monte de coisa. Graças a Deus, irmãos. Então, que você se lembre, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça. Na semana que vem semana que vem é dia 31? Semana que vem nós concluímos falando de somente a fé e somente a Deus glória. Amém? Vamos orar. Deus, quero te agradecer por esse momento, por essa noite. Obrigado por essa hora aqui de aula, essa hora de oração. Te louvo, Senhor, porque isso é graça, Deus, porque isso nos amadurece, isso nos desenvolve em conhecer-te mais. Te louvo por esses irmãos que estão aqui presentes, se esforçaram, Deus, para estar orando, para estar aprendendo da sua palavra. Obrigado por essa oportunidade. E o desejo do meu coração é que o Senhor plante isso de uma forma profunda e eficaz, a ponto, Deus, da nossa fé ser transformada. Que a gente creia, Senhor, que somente através do Senhor que nós podemos ter a salvação, e o Senhor conquistou a nossa salvação na cruz do Calvário. Que nós também cremos, Senhor, que nós fomos salvos somente pela sua graça bondosa, Deus, que não encontrou em nós bem algum, pelo contrário, ela é tão bondosa, que ela, Deus, é que gera as nossas boas obras, os nossos bons frutos. Então eu te louvo, Deus, porque o Senhor fez tudo em nós e tem feito tudo em nós, inclusive para nós estarmos aqui, Pai. Nós só te rendemos glória, te rendemos louvor, e que isso fique martelando na nossa mente, para que a nossa vida seja realmente transformada por essas verdades. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Quinta-feira estamos aí. Não se esqueça que sábado temos jantar. Então, fala com o Thiago lá para você ver o prato gostoso que você vai levar. E sexta-feira, devocional de homens na loja do Carlos, hein?